Olá, vamos resolver mais um exercício de cálculo. Eu sou o professor Luiz Maggi, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais uma aplicação do teorema fundamental do cálculo para o cálculo de área. Encontre a área da região delimitada pelas curvas das funções y igual a f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3 e y igual a g de x, que é igual a menos x quadrado mais 2x mais 3. São duas parábolas, uma parábola de concavidade voltada para cima, a função f, e uma outra parábola de concavidade voltada para baixo, a função g. Perceba que o x quadrado aqui é negativo, e aqui o x quadrado é positivo. Esse exercício é um exercício que está no livro do Larson. É um exercício de cálculo 1, cálculo de área, em algumas faculdades cálculo 2. Bem, vamos começar a resolver isso aí colocando primeiro o que nós vamos usar para calcular, o teorema fundamental do cálculo. É o teorema que vai ser usado aí para calcular a área. Uma das aplicações do teorema é cálculo de área. Nós dizemos aí que a área ela é igual a uma integral de A até B de f de x dx, que é igual, pelo teorema fundamental do cálculo, ao nosso f de b menos f de a, onde a derivada de f é a função f de x, ou o diferencial de f é o f de x dx. Na verdade, f é o antidiferencial, é o antidiferencial da função f de x. Só que aí tem uma série de detalhezinhos. Lembra que a área é um valor absoluto. A área não pode ser negativa. E a integral nada mais é do que a soma dos valores funcionais. E essa soma não pode ser negativa se eu estou calculando área. Então nós vamos primeiro calcular um elemento de área para poder resolver esse exercício. Vamos primeiro representar a região da qual nós queremos calcular a área. Lembre-se que são duas parábolas, uma parábola de concavidade voltada para cima e uma outra de concavidade voltada para baixo, e elas têm que se encontrar para delimitar uma região. Ou seja, nós vamos ter uma situação parecida com essa, em um sistema de eixos, em um sistema de eixos aqui. X, y, a função f é uma parábola de concavidade voltada para cima, então imagine aqui uma parábola que tenha esse formato. Essa aqui seria a nossa função f. Lembra que o f de x, o x quadrado é positivo, então a parábola de concavidade voltada para cima, e o g de x menos x quadrado é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Então essa aqui seria a nossa função g de x. E a área que nós queremos calcular corresponde a área desta região aqui. A área da região delimitada entre essas duas parábolas. O que nós precisamos para calcular essa área? Perceba que eu preciso primeiro dos limites de integração. Os limites de integração aí, como eu vou trabalhar em função da variável x, corresponde ao intervalo no eixo x, onde está contida esta região. Perceba que essa região está contida em um valor inicial aqui, onde as duas parábolas se cruzam, que é o nosso a, integral de a até b, uma integral de a até b. Então os limites de integração são obtidos onde as duas integrais se cruzam. Perceba que se você pegar um valor de x qualquer, eu preciso aqui de um elemento, um elemento de área para definir o meu integrando. Lembra que o nosso integrando é esta função f de x aqui? Eu preciso definir essa função f de x, ou esse diferencial f de x dx, através de um elemento de área. E esse elemento de área eu vou definir escolhendo um xi qualquer aqui e puxando aqui um retângulo, Lembra que eu vou puxar aqui o nosso elemento retangular de área, que nada mais é que um retângulo representando uma área
representando uma área dentro dessa região. Perceba que a base do nosso retângulo é o ΔX de ordem I, que é o nosso dx, e a altura do retângulo, né? A área do retângulo é base vezes altura. A altura do retângulo é a diferença entre a função g de x menos a função f. Então esse é o nosso elemento de área que vai gerar o nosso integrando. Com isso, nós podemos montar a nossa integral de área. A área vai ser uma integral de A até B, né, de g de x, menos f de x dx. Então, para esse exemplo específico, né, duas parábolas se cruzando, a nossa integral vai ser essa, g de x, que é essa função aqui, né, parábola de concavidade voltada para baixo, que define o limite superior aqui de cada retângulozinho desse, menos f de x, que é a nossa parábola de concavidade voltada para cima. Quais são os limites de integração A e B? Para achar os limites de integração A e B, basta igualar as duas parábolas. Pegar aqui o x quadrado menos 4x mais 3 e igualar a menos x quadrado mais 2x mais 2x mais 3. Então nós temos aí aonde essas duas parábolas se encontram, que são os valores de A e B. Perceba que o 3 aqui ele vai desaparecer, né? Mais 3 menos 3 cancela. Passo menos x quadrado, então vem mais x quadrado mais x quadrado, 2x quadrado, menos 4x menos 2x, menos 6x igual a zero. Coloca aqui o 2x em evidência, né? Então 2x vezes x menos 3, colocando aqui 2x em evidência, né? 2x vezes x, 2x quadrado, 2x vezes menos 3, menos 6x. E nós temos aqui as nossas duas raízes. Lembra que nós temos, se um produto, né? Lembra que é um produto? Se um produto de dois números é zero, então o primeiro é zero, 2x igual a zero, o que nos dá o x igual a zero como o valor de A, né? Então esse A aqui é zero, ou x menos 3 igual a zero, o que nos dá x igual a 3, que é o valor de B, limites inferior e superior. Com isso eu já posso montar a minha integral. Então a área é uma integral de 0 até 3 de g de x, que é o menos x quadrado, né? Lembra que a função g de x é a parábola de concavidade voltada para baixo, então menos x quadrado, mais 2x, mais 3, né? Então g de x menos f de x, que é a nossa parábola de concavidade voltada para cima, x quadrado menos 4x mais 3. Tudo isso dx. Tá? Essa aqui vai ser a nossa área, o cálculo dessa área, dessa região delimitada por essas duas parábolas. Que vai ser igual a integral de 0 até 3 de menos x quadrado mais 2x mais 3, menos com mais, menos x quadrado mais 4x menos 3 dx, que vai ser igual a integral de 0 até 3 de, bem, mais 3 menos 3, cancela, menos x quadrado vai dar menos 2x quadrado, 2x mais 4x, mais 6x
dx. E aí nós temos a nossa integral para calcular, né? Calcular a função f e fazer a variação dessa função f no intervalo de a até b. Lembra que integral de potência, integral de x elevado a n, é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então a integral de menos 2x² é menos 2 vezes x elevado a n mais 1, 2 mais 1, 3, x elevado à terceira potência sobre 3, mais 6 vezes a integral de x, que é x elevado à segunda potência. Lembra que aqui o x está elevado à primeira potência, n mais 1, 1 mais 1, 2, dividido por 2 no intervalo de 0 até 3. Então, vou aplicar agora o teorema fundamental do cálculo, que vai ser igual a... Bem, algumas simplificações aqui, né? O 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, essa integral vai ser a integral de menos 2, né? Então, menos 2x a terceira sobre 3, mais 3x ao quadrado, no intervalo de 0 até 3. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a, isso vai ser igual a f de b é o f de 3, então menos 2 vezes 3 elevado à terceira potência dividido por 3, mais 3 vezes 3 ao quadrado, f de b menos f de a, que é o f de 0. Então, menos 2 vezes 0 a terceira sobre 3, mais 3 vezes 0, que vai ser igual a... Perceba que 0 a terceira é 0, 3 a 0 é 0, essa parcela aqui desaparece. E nós temos 3 ao cubo é 27, 27 dividido por 3 vai dar 9, 9 vezes 2, 18, então menos 18. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27, mais 27. Menos 18 mais 27 é 9, né? Então a área dessa região é 9 unidades de área. Perceba que é uma aplicação do teorema fundamental do cálculo, né? Com alguns pequenos detalhes. Lembra, nós estamos calculando a área. A área é um valor absoluto. Então este integrando aqui, onde a integral faz a soma em infinitas parcelas, ele tem que ser um valor positivo. E para ele ser um valor positivo, tem que fazer g menos f. É muito comum os alunos inverterem a ordem, né? Inverterem a ordem e achar como resultado um valor negativo. Não pode, isso não é área, né? A área é um valor absoluto. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta e compartilhe o canal. Ajude o canal a crescer. Muito obrigado.